Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, ter mais um momento de oração. Eterno e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus. Bendizemos o teu santo nome, te agradecemos porque tu nos concedes o privilégio de estarmos aqui nesta noite para te prestar culto. Queremos declarar o nosso grande amor por ti, pedir, Senhor, que o teu Espírito tenha absoluta liberdade para tocar nas vidas dos teus filhos e filhas aqui presentes, que ninguém saia mais tarde sem um sentimento profundo, Deus, de que tu estiveste no meio do teu povo, promovendo cura, libertação, transformação de vidas. Que pedimos também, Senhor, que tu fales ao nosso coração a partir deste momento, que as palavras ditas deste púlpito, elas caiam no fundo do nosso coração. Ali elas germinem, cresçam, produzam frutos agradáveis a ti, que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas. De nossa parte, reconhecemos a nossa pequenez, as nossas fragilidades, múltiplas impossibilidades, mas nós cremos num Deus que a cada manhã renova graça e misericórdia nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Deus, queremos ouvir a tua voz. Fala, que os teus servos, que tu chamas de amigos, querem te ouvir. E que o homem diminua e tu cresças. Oramos assim, exclusivamente para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Certo pastor conversava com algumas pessoas depois de ter apresentado uma palestra na universidade, quando uma jovem se aproximou dele e o abordou com a seguinte pergunta: o senhor acredita que todas as religiões sejam boas? Sim, disse o pastor, enquanto a jovem, surpreendida por aquela resposta, indagou: então por que o senhor é cristão? E a resposta do pastor foi contundente e imediata, porque cristianismo, a rigor, não é uma religião. Religião é o esforço humano para encontrar a Deus, enquanto que cristianismo é Deus buscando o homem. Aquele pastor tinha toda a razão, ele acertou no alvo. Cristianismo é deixar-se encontrar por um Deus que nos busca constantemente. É abrir o coração para Jesus e deixar que o Senhor, o Cristo ressurreto, reine soberano nas nossas vidas. Por essa razão, no texto sagrado que foi lido agora há pouco, especificamente no primeiro versículo, versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho escrito por Lucas, Jesus afirma: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso só é possível, meu querido e minha querida, mediante a fé. A fé é um instrumento por meio do qual nós depositamos toda a nossa confiança em Cristo, toda a nossa confiança no sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, em nosso benefício, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar definitivamente com o Pai Eterno. Veja que o Senhor Jesus, após revelar aos seus discípulos que era necessário ele passar pelo sofrimento da cruz, também deixou claro aos seus discípulos que eles precisavam igualmente percorrer o caminho da cruz. Esse é o caminho do discipulado, o caminho que nos leva com segurança à morada definitiva que o Senhor Jesus está preparando para você e para mim na eternidade. A cruz, para o cristão,
é a porta estreita que nos conduz à vida eterna. É o único caminho para conhecer verdadeiramente a Cristo e experimentar uma vida de plenitude, vida abundante, vida de profunda felicidade, que nós podemos começar a desfrutar aqui e agora, nesta vida terrena que Deus nos oferece. É sobre essa vida incomparável que o Senhor Jesus quer falar ao seu coração e ao meu coração nesta noite. Ele quer nos comunicar uma mensagem que nos encoraje a enveredar pelo caminho que nos leva seguros para a nossa casa celestial, que Ele está preparando para cada um de nós. E a mensagem do Senhor para os nossos corações nesta noite é caminhando como discípulo rumo aos braços do Pai. Caminhando como discípulo rumo aos braços do Pai. Ao contrário do que alguns procuram transmitir, vida cristã não é um mar de calmaria, não é um mar de rosas, não é uma trajetória, uma jornada de bonança, não. Essa é uma visão distorcida, deturpada, uma visão romântica, enganosa, que não corresponde à realidade. Na verdade, o discípulo de Cristo enfrenta tempestades, enfrenta tufões, tormentas, furacões, à medida que caminha com o Senhor, à medida que empreende a sua caminhada com Cristo. A porção da Bíblia lida nesta noite nos mostra de maneira muito clara, contundente, induvidosa, que para o discípulo empreender uma caminhada segura, rumo aos braços do Pai, ele precisa identificar o caminho certo. E esse caminho certo tem um nome, chama-se Caminho da Cruz. Há muitos anos passados, eu li um livro que tocou profundamente o meu coração. Um livro escrito no século XVII, por John Bunyan, intitulado O Peregrino. É uma alegoria da vida cristã. Ali John Bunyan relata, em alegoria, essa jornada, esse caminho da cruz. E há poucos dias eu me deparei na minha estante com esse livro, o abri, o folheei novamente, resolvi reler o último capítulo, o capítulo 20, e ali nós vemos o personagem principal do livro, chamado Cristão, ao lado do seu companheiro, chamado Esperançoso, e ambos estão para atravessar o rio da morte. Se deparam com o rio da morte, começam a atravessar. Cristão com certa dificuldade, Esperançoso de maneira mais leve, mas ambos chegam a outra margem em segurança. E podem contemplar na outra margem a porta do paraíso. E são recebidos com alegria nos braços do Pai eterno. Essa é a jornada do cristão. Bunyan mostra qual é o caminho da cruz. E para encontrar esse caminho, meu amado irmão, minha amada irmã, em primeiro lugar, é preciso negar-se a si mesmo. Quando Jesus pregou o seu conhecido Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por Mateus, ele afirmou que o reino dos céus pertence aos humildes de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, reconhecem que precisam do Senhor para caminhar, para seguir adiante, e vivem assim na inteira dependência de Cristo. O humilde de espírito, ele se nega a si mesmo, porque
ele sabe, tem convicção que nada tem a oferecer a Deus, a não ser um coração aberto, disponível para que Cristo venha e ali reine soberano sobre a sua vida. Negar-se a si mesmo significa recusar-se a seguir qualquer inclinação natural. É despir-se do egoísmo, despir-se da arrogância, da soberba, da altivez, do orgulho, que são uma só coisa na realidade e que impedem, inibem a humildade na nossa vida. Trata-se de renunciar a direitos que as pessoas reconhecem que nós temos. Dizem que nós temos tais e tais direitos, mas nós abrimos mão desses direitos por amor a Cristo. Ou seja, é entregar-se inteiramente ao Senhor, é submeter-se tão completamente à vontade dEle, ao controle dEle, que nós deixamos de ter qualquer prerrogativa em todas as áreas da nossa vida. Quem renuncia a si mesmo por amor a Cristo não vacila, não hesita, não fica murmurando, não se queixa quando tem que abandonar alguma coisa que muito preza, algo que aprecia, alguém que muito ama, inclusive filhos. Tem que deixar dinheiro, sucesso profissional, posição social. Está disposto a deixar tudo para seguir a Cristo. Lembre-se de que Jesus não aceita meio termo. Jesus não aceita que nós adotemos uma postura de neutralidade diante dele. Ele não aceita que fiquemos em cima do muro. Ou nós somos dele, ou não somos. Ou ele é tudo que diz respeito à sua vida, ou ele não é nada. Jesus não aceita parte do seu coração. Ele quer o seu coração inteiro, porque ele se entregou naquela cruz, morreu no madeiro para salvar você, para resgatar você, para reconciliar você por inteiro com Deus. Ele não aceita parte do seu coração. Ele quer o seu coração todo. Como afirma Russell Shedd, que faleceu inclusive no fim do ano passado, e afirma isso num livro, na verdade, num comentário à Bíblia que leva o seu nome, um livro de estudo, um comentário bíblico. Ele diz assim, que negar-se a si mesmo é desentronizar o eu, é tirar o eu do trono do nosso coração, é exatamente afastar o ego para deixar que Cristo reine verdadeiramente, com soberania, sobre as nossas vidas. Jesus quer saber de você, meu querido, quer saber de você, minha querida, nesta noite, se Ele verdadeiramente é Senhor da sua vida. Este é o momento para nós refletirmos sobre isso. Jesus verdadeiramente é Senhor da sua vida? Jesus verdadeiramente é Senhor da minha vida? Você já renunciou aos seus próprios interesses para seguir a Cristo? Se a sua resposta for afirmativa, se você verdadeiramente já começou a trilhar esse caminho, saiba que esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que vai levar você em segurança, como discípulo, como discípula, rumo aos braços do Pai. Em segundo lugar, para caminhar como discípulo rumo aos braços do Pai, além de negar-se a si mesmo, é preciso tomar diariamente a sua cruz. Portanto, essa é a segunda atitude que nós devemos adotar, tomar diariamente a nossa cruz. Na época
do ministério terreno de Jesus, há 2000 anos passados, a cruz era um instrumento de tortura, ao que tudo indica, de origem persa, que os romanos adotaram como a forma de infligir a pena de morte aos condenados. O condenado tinha que carregar a sua cruz, ou a viga transversal dessa cruz nas costas, nos ombros, até o lugar da execução, até o lugar onde se iria crucificado. Por isso é provável que os ouvintes de Jesus tenham ficado surpresos, alguns até mesmo indignados, quando Jesus exortou todos aqueles que quisessem segui-lo a tomarem a sua cruz. Porque isso significava enfrentar, suportar a dor, o sofrimento, a humilhação da crucificação romana. Tomar a cruz significava, como significa ainda hoje, estar disposto a tolerar rejeição, tolerar vergonha, a sofrer, talvez até mesmo a tolerar o martírio, como tem acontecido com tantos cristãos, aconteceu com tantos cristãos ao longo da história e acontece ainda hoje em várias partes do mundo. Você tem uma escolha a fazer hoje. Preste atenção, meu amado irmão, preste atenção, minha amada irmã. Você tem uma escolha a fazer, se não fez ainda. Uma escolha entre uma vida sem compromisso com Cristo e uma vida de discípulo, de discípula do Senhor. Qual é a sua opção? Se você optar por uma vida de discípulo do Senhor, você terá que tomar a sua cruz. Uma cruz de oposição, uma cruz de perseguição, uma cruz de sacrifício, uma cruz de dependência completa do Senhor Jesus. E Jesus pede que você faça isso de maneira voluntária. Ele não força a barra, não. Jesus não força a entrada dele no nosso coração, no seu e no meu. Ele é muito delicado. Ele espera que a nossa adesão a ele seja voluntária, que nós abracemos o discipulado de maneira voluntária, consagrando totalmente a nossa vida a ele e aceitando assim toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer sacrifício que essa escolha possa ocasionar. Afinal de contas, Jesus entregou-se voluntariamente naquela cruz por amor a você e a mim, para o perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai eterno. Não pense que ele foi obrigado a estar naquela cruz. Ele foi pregado ali voluntariamente, se entregou para morrer por nós. Jesus era, é e sempre será o Deus Filho. Ele tem todo o poder. Ele podia ter evitado a cruz, mas voluntariamente se entregou por amor. Um amor que nos constrange, um amor que nós não compreendemos, mas foi por amor que ele morreu por nós ali na cruz. Você precisa saber que tomar a sua cruz não significa simplesmente carregar fardos, ter dificuldades na vida, enfrentar provações, muitas dolorosas. Não, é mais que isso. É algo muito mais sério, tomar a sua cruz. De acordo com o escritor e teólogo cristão inglês, que faleceu no início do século passado, H.B. Sweat, num comentário dele ao Evangelho escrito por Marcos, tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado a caminho da sua execução.
Tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado a caminho da sua execução. E um outro escritor e teólogo, esse de nacionalidade alemã, chamado Dietrich Bonhoeffer, um homem que foi condenado à morte pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial, porque se opunha àquele regime em defesa dos princípios do Evangelho do Senhor Jesus, e por isso ele morreu num campo de extermínio por enforcamento. Dietrich Bonhoeffer, num dos seus livros chamado Discipulado, ele diz que quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. É duro, não é? Meu querido e minha querida, é uma palavra dura, mas a verdade tem que ser proclamada. Nós temos compromisso com a verdade. Não podemos estar num púlpito de uma igreja como a nossa igreja, proclamando inverdades ou encobrindo a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. Ser cristão genuíno, verdadeiro, autêntico, envolve uma mudança tão radical de vida que nenhuma imagem pode ilustrar melhor essa mudança radical de vida do que morte e ressurreição. O cristão morre para a sua velha vida, morre para o velho homem, morre para uma vida pecaminosa, egocêntrica, e ele ressuscita para uma vida de santidade e de amor. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo afirmou na carta que escreveu aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E mais adiante, nessa mesma carta, o apóstolo proclamou: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E não se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, como nos alerta o próprio Senhor Jesus, nesse texto belíssimo do Evangelho que nós estamos debruçados sobre ele, sobre o qual estamos meditando, que esse exercício de tomar a cruz é diário. Jesus diz: dia a dia tome a sua cruz. Ele não fala de algo ocasional, algo esporádico, eventual, passageiro, fugaz. Não. Jesus fala de uma atitude, um caminhar contínuo, um caminhar ininterrupto, permanente. Não é tomar a cruz hoje e amanhã deixar de tomá-la. Não, é sempre tomar a cruz de Cristo e seguir adiante. O bispo Inácio de Antioquia, da Síria, ele nos deu um grande exemplo do que é alguém tomar a sua cruz por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, sem medir as consequências. Esse homem, segundo alguns historiadores, foi o segundo bispo da cidade de Antioquia da Síria. Alguns historiadores dizem que ele, inclusive, foi sucessor de Pedro. Pedro o apóstolo, teria sido o primeiro bispo de Antioquia da Síria. E Inácio, ele foi condenado à morte pelo Império Romano, ao ser jogado aos leões. Lá na arena de Roma, Inácio declarou: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. E quando ele estava sendo atacado pelos leões, Inácio gritou: agora estou começando a me tornar discípulo. Tomar a cruz é assim, meu querido e minha querida, é um compromisso consciente que nós assumimos, do qual nós conhecemos
todos os riscos, mas nos sentimos impossibilitados de voltar atrás. Nos sentimos impossibilitados de dar as costas a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se entregou na cruz para morrer por você e por mim. O cristão discípulo, ele se sente impossibilitado de dar as costas ao seu Senhor, ao seu Salvador. Você já decidiu tomar a sua cruz diária? Meu amado irmão, minha amada irmã, já tomou essa decisão séria de tomar a sua cruz diária? Se você já tomou, saiba que apesar de todas as circunstâncias adversas que esse seu compromisso já tem provocado, irá provocar ainda, você vai experimentar uma alegria tão grande, vai experimentar uma paz tão profunda que só Cristo pode conceder a você. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Cristo vai liberar bênçãos sem medida, ricas bênçãos sobre sua vida. É só esperar para ver. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, para caminhar como discípulo rumo aos braços do Pai, é preciso seguir ao Senhor. Portanto, esse caminho da cruz implica em três atitudes. A primeira é negar-se a si mesmo. Em seguida, tomar diariamente a sua cruz. E, finalmente, seguir ao Senhor. E seguir a Jesus não é simplesmente dizer que se crê nele. Não. Isso é absolutamente insuficiente. Seguir é ser um discípulo dele, é escolher o tipo de vida que Jesus vivia. Uma vida de humildade, uma vida de compaixão, uma vida de amor, de graça. É essa a vida que o discípulo deve abraçar. Significa, portanto, tornar-se um verdadeiro imitador de Jesus. É seguir os passos do Senhor. E isso tem um custo. O custo do discipulado é a nossa rendição completa e absoluta ao Espírito Santo por amor a Cristo. E essa consagração deve ser maior, deve ser mais íntima do que qualquer outra consagração na nossa vida. Jesus é muito claro quando ele nos adverte que nós devemos pensar muito bem antes de nós assumirmos o compromisso de ser discípulo dele. Nós precisamos pensar muito bem sobre o alto custo, sobre as implicações do discipulado, antes de aceitar o compromisso de segui-lo, de servi-lo. Certamente, andar com Cristo resulta em maravilhosas bênçãos, bênçãos tremendas. Eu creio que você já tem experimentado as bênçãos do Senhor. Eu já tenho experimentado na minha vida incontáveis bênçãos, mas é preciso repetir que o discipulado não é um mar de calmaria, não é um mar de rosas, não é uma jornada tranquila, de bonança, não. É uma caminhada árdua, cheia de espinhos. Muitos dos espinhos, eles nos ferem, eles nos machucam, mas as recompensas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que um discípulo é mais do que um aluno. O aluno, ele aprende lições por meio das exposições orais do seu mestre, por meio dos livros que o seu mestre o orienta a ler. Mas o discípulo é mais que isso, é alguém que, vivendo em comunhão profunda com o mestre, aprende através das experiências práticas da vida. Muitos cristãos contentam-se em ser ouvintes.
Há aqueles, inclusive, que conhecem profundamente as Escrituras Sagradas, sabem de cor, de memória, muitos versículos, mas raramente os colocam em prática. Esses não são discípulos, esses são meros ouvintes. O discípulo precisa seguir os passos de Jesus, um dia após o outro. Precisa estar disposto a percorrer o caminho do Calvário. Enfim, ser discípulo é adotar o estilo de vida sacrificial de Jesus e cumprir a obrigação básica de todo discípulo, que é fazer mais discípulos, é ser reprodutivo, é trazer novos discípulos aos pés de Cristo. É assim como ovelhas, não é? Ovelhas é que geram ovelhas. Você sabe que não é o pastor que gera ovelhas, mas são as ovelhas que geram outras ovelhas. Assim é o discípulo. Ele deve ser reprodutivo, deve produzir novos discípulos. Será que você se encaixa nesse perfil do discípulo? Esta é a noite apropriada para fazermos uma reflexão sobre isso, para fazermos uma autoavaliação da nossa vida, dar um mergulho para dentro de si mesmo. Será que nós estamos dentro desse perfil do discípulo? Reflita sobre isso com seriedade e, se for preciso, tome a decisão de mudar de atitude e seguir verdadeiramente a Cristo. Nós estamos chegando ao fim desta mensagem e Jesus, Ele quer nos comunicar que o discípulo é aquele que prega o Evangelho com seu próprio testemunho de vida. É aquele em que há coerência entre aquilo que ele proclama crer e aquilo que ele vive. Há coerência entre palavra e ação. Discípulo é aquele que tem um coração capaz de sofrer, inclusive por seu semelhante. Quando nós perdemos a capacidade de ter compaixão, de sentir a dor, o sofrimento dos outros, nós não podemos ser canais das bênçãos de Deus. Nós não podemos ser discípula daquele que sofreu e morreu por nós. Um coração sem lágrimas, que não se compadece do seu semelhante, do seu próximo, nunca poderá proclamar de maneira eficaz a paixão de Cristo, nem poderá gerar frutos verdadeiros para o reino dos céus. Se você quiser ser um anunciador, uma anunciadora do sangue que salva, você tem que estar com o coração sangrando pela vida daqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem rumo, sem salvação, sem esperança. Além disso, você precisa compreender hoje, definitivamente, que o caminho para a paz, o caminho para a vitória que Deus quer conceder a você, é aceitar toda e qualquer circunstância, é aceitar cada aprovação como sendo proveniente das mãos de um Pai de amor, um Deus que ama você. É um amor incondicional, jamais duvide do amor de Deus. A cruz de Cristo é a prova definitiva, cabal, incontestável desse amor. A palavra do Senhor nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Esse Deus maravilhoso que foi proclamado aqui por meio dos louvores, por meio da palavra. Se você ama a esse Deus maravilhoso, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Não são algumas coisas, não são apenas as coisas agradáveis, bem-vindas. Não, todas as coisas, coisas aparentemente desagradáveis, coisas difíceis, tribulações, provações estão cooperando para o seu bem.
Nós temos convicção disso porque a palavra do Senhor nos garante. A palavra de um Deus que não mente, um Deus que é fiel, um Deus que zela pelo cumprimento das suas promessas. Muitas coisas nós não compreendemos agora. É natural, não conseguimos compreender, mas tudo ficará claro mais adiante, como parte de um plano tão esplêndido, tão maravilhoso, tão pleno de graça, que você vai saltar de alegria, você vai pular de júbilo, de admiração, quando você contemplar o lugar que o amor de Deus está preparando para você, junto dele, na eternidade. Portanto, fique atento, fique atenta às oportunidades que o Senhor dá a você para ser um discípulo, para ser uma discípula. Essas oportunidades podem até parecer ou ser efetivamente, mas não são insignificantes. Podem parecer, mas não são insignificantes. Podem ser doloridas, sofridas. Em qualquer caso, meu amado irmão, minha amada irmã, seja um discípulo, seja uma discípula do Senhor, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga ao Senhor com coragem. Então, um dia, quando você estiver diante do Senhor, na eternidade, você poderá mostrar a Ele as marcas e as feridas com que você o adorou. E Ele vai dizer a você aquelas palavras bíblicas: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse texto das Escrituras, sobre o qual nós meditamos nesta noite. Ensina-nos, Deus, mais e mais a sermos discípulos. Encoraja-nos nessa trilha, que cada um de nós tenha a disposição de negar-se a si mesmo, de tomar dia a dia a sua cruz e seguir-te, Senhor. Cuida do teu povo, dos teus filhos que estão aqui, que nós saiamos deste templo, desta casa de oração, deste lugar separado para te adorar, seu Deus, com a disposição de verdadeiramente nos tornarmos uns discípulos teus e atrairmos com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, muitas outras vidas aos teus pés. Nós cremos que o teu Espírito está realizando esta obra já aqui, Deus. Nós cremos que tu jamais nos abandonas, jamais nos desamparas, estás sempre pronto a nos acolher em amor, a nos capacitar a empreender essa jornada contigo. Oramos nesse sentido, Senhor, o fazemos em nome do teu Filho amado, Pai, e para a glória exclusiva dele, o Senhor Jesus, Salvador das nossas vidas. Amém e amém.